Olá, sejam bem-vindos ao 220, o podcast sobre alto desempenho, saúde e produtividade. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui meu amigo de longa data, foi campeão pan-americano de kickboxing e hoje é o head coach da equipe profissional de MMA, a MMA, Otávio Carneiro. Cara, pô, que bom ter você aqui pra gente bater esse papo. Obrigado demais pelo seu tempo. Pô, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Sou um consumidor do podcast aí faz tempo, desde o Deep Growth. E é um prazer enorme estar aqui. Muito bom. Cara, antes da gente começar, deixa eu fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores que ajudam a gente a ter uma infra aqui tão legal. O primeiro deles que está com a gente em todos os nossos podcasts aqui é o pessoal do Super Coffee, que é uma bebida energética que vai te ajudar a trabalhar, a estudar, a fazer atividade física, a gravar podcast dia de semana, final de semana, feriado, né, e tudo mais. E o segundo, nossos amigos do Homem às Vitaminas. Lá você faz um quiz rapidinho e aí você personaliza suas vitaminas de acordo com o seu estilo de vida e com o objetivo que você tiver. Tem desconto, tem cupom de desconto para os dois, que é o cupom podcast220 e tem link aqui na descrição, beleza? Então conhece lá os nossos produtos. Otávio, vamos lá. Vamos começar do começo, velho. A gente, até de curiosidade, né? O Otávio foi meu primeiro professor de Muay Thai, eu não faço ideia, talvez 2013, 2012, alguma coisa assim. E a gente, pô, você até se conheceu por causa de alguns amigos em comum e assim como eu, fez Unicamp também, mas você acabou seguindo uma vida diferente ali no esporte. Então, cara, conta quem é você aí, desde o seu tempo de atleta até o que você tá fazendo hoje. É o seguinte, eu comecei a treinar Muay Thai em 1998. Ninguém nem sabia. O que era esse negócio, né? Não sabia mesmo assim o que era Muay Thai, era muito difícil de achar. Eu mesmo não sabia, eu comecei a treinar por acaso, fazia musculação numa academia lá que tinha Muay Thai, comecei a fazer e nunca mais parei ali, me apaixonei e fui indo. Mas nunca foi meu objetivo ter isso como profissão. Então eu treinava, mas eu estudava, eu ia fazer vestibular, eu fiz economia e para mim eu ia trabalhar num banco. Eu achava que eu ia trabalhar num banco. Mas nesse tempo todo eu fui competindo, eu fui me entregando também ao esporte ali, por prazer mesmo. E quando eu me formei, eu passei o segundo semestre do ano na Espanha. Fui fazer um estágio num banco lá e tal. Então, para mim, eu ia voltar e trabalhar no banco. E aí eu voltei numa época ruim, que tinha passado já os processos de trainee, eu não tinha tanta experiência como estagiário, que eu passava mais tempo treinando do que fazendo estágio. E foi virando minha vida, assim. Aí eu comecei a dar aula na academia de um amigo, ele falou, encontrei ele na rua, ele falou, pô, tô precisando de um professor de Muay Thai, isso, aquilo. Eu falei, cara, eu vou para São Paulo, vou trabalhar num banco, mas esse tempo eu não arrumei nada ainda. Se você quiser, eu dou umas aulas aí. Aí eu comecei a dar aula para ele, começou a virar, a galera começou a gostar pra caramba. E aí eu decidi abrir minha própria academia, abri minha academia, que foi onde a gente se conheceu. Fiquei 10 anos lá e nesse meio tempo, assim, eu vi que não era o que eu gostava da aula para praticante. Então, eu até gostei por um tempo, mas eu achei que aquilo ali estava meio patinando, assim. Eu não vi uma grande continuidade, né? Principalmente ali em Barão, né? Muita gente da Unicamp, então o pessoal entra, sai, o pessoal tem uma vida que é passageira. É bem temporário ali mesmo, né? Então, eu não via muita continuidade ali no meu trabalho. E aí eu fui buscando outras coisas. Então, eu estudei bastante empreendedorismo, abri um lava rápido que a gente ia nas empresas, lavar carro da galera, fazer aquelas lavagens a seco. Tentei abrir uma startup que a gente queria abrir tipo um sócio torcedor ali para a galera do MMA, conversei com os atletas, isso aqui também não foi para frente. E aí eu tinha bastante destaque na região como atleta, e eu tinha um destaque também como treinador, então eu formava campeões brasileiros, eu formava, mesmo assim, apesar de não ser o meu objetivo, no nível amador eu formava bastante gente. E aí eu virei uma referência regional e o pessoal começou a pedir para eu treinar a galera, assim, o cara falava, vou fazer uma luta, você não me treina? E eu fazia isso por prazer. Então chegava assim, feriado era o dia que a gente ia treinar todo mundo junto, era um negócio só de prazer mesmo. Na hora que eu fechei o meu outro negócio, porque eu tinha academia, mas eu já não ficava mais quase na academia, né? Eu tinha um funcionário lá que tocava, eu não queria estar naquele dia a dia ali, que eu não tinha mais tanto prazer naquilo.
E aí eu comecei a treinar atletas profissionais. E aí foi legal, mas ainda era um hobby. Eu me sentia até mal de ser pago para fazer aquilo, né? Eu não conseguia receber aquele dinheiro e tal. Era uma coisa que não funcionava legal para mim, assim, não era um trabalho ainda. Eu não via como trabalho. Mas na hora que eu fechei esse outro negócio, que era essa startup, eu tinha que tomar uma decisão. Assim, eu sabia que na academia eu não ia ficar. Falei, o que eu vou fazer? Vou abrir outra empresa. O que vai ser? Falei, pô, acho que eu vou trabalhar com atletas profissionais. Então, vai virar a minha profissão isso aqui. É uma coisa que eu já faço, eu faço bem, eu gosto. Já estava tendo algum destaque, a gente estava indo para eventos grandes. Falei, vou fazer isso. Vou vender treinamento de alta performance em MMA. E aí, tô aí desde então. Bom, quando que foi essa virada aí? Essa virada foi, se eu não me engano, nossa, ruim de data, mas lá para 2016, talvez 2015, por aí. Boa. E no fim, assim, o que é seu papel hoje, sabe? O que é o head coach hoje, sabe? Tipo, o que ele faz e quais as principais responsabilidades ali? Então, hoje em dia eu tenho 2 papéis principais. O primeiro ali como especialista, então sou treinador de Muay Thai. No MMA, para a galera que não sabe aí, a gente treina várias lutas, né? Mistura de artes marciais. Então, os lutadores de MMA, eles treinam jiu-jitsu, treinam wrestling, fazem preparação física, tem vários treinadores. E eu sou um desses treinadores. Tá. Então, trabalho ali com a parte técnica do Muay Thai, striking no geral, né? Muay Thai, boxe, que tem algumas diferenças ali do Muay Thai tradicional, adaptado para o MMA. Tá. E como head coach, eu tenho a função de fazer tudo acontecer, misturar tudo ali. E, na minha visão, as principais funções do head coach, do treinador em si, assim, né? Aquela pessoa que é importante realmente para o atleta, né? Como mentor e tudo. As principais funções são orientar e dar suporte. Então, da estrutura, seja ela o tipo de estrutura que for. Então, sem dúvidas, essas duas aí são as principais características. Mas por exemplo, então na sua equipe você tem alguns treinadores, vamos botar, especialistas e provavelmente também tem alguns aspectos de preparação física, de, sei lá, nutricionista ou psicólogo, sei lá, alguns aspectos nesse sentido. E você como head coach também, então, é quem coordena esse povo todo para trabalhar para o atleta ter o pico da performance dele. Exatamente, Então, o nosso foco ali é a performance do atleta. Então, ele vai ser sempre o nosso foco. E aí, tem uma engrenagem toda para fazer isso aí acontecer. Então, como você falou, então eu tenho lá um treinador de jiu-jitsu, todos os meus atletas hoje treinam com campeões mundiais de jiu-jitsu, eles têm treino de primeira linha de jiu-jitsu. A gente tem treino de wrestling, que é uma coisa que é muito difícil de ter no Brasil. O wrestling é pouco difundido. Até no começo, era uma coisa que eu sabia, né? Quando eu fiz meu plano de negócios ali, quando eu escrevi, fiz meu Canva. Era um dos recursos-chave, era treino de wrestling. Mas eu nem sabia que eu podia encontrar isso no Brasil. Na verdade, eu tinha um preconceito, né? Então, por não ter muita fama no Brasil, não ter muita tradição, eu tinha um certo preconceito mesmo. Eu trouxe um gringo para cá e eu treinei lá nos Estados Unidos também. Treinei com um campeão olímpico de wrestling. Esse cara que eu trouxe ficou 2 meses em casa. É um cara que hoje é atleta do UFC, é um wrestler que fica debaixo da asa ali do campeão olímpico. E aí a gente começou a ter uma visibilidade. O treinador que veio buscar a gente, na verdade. Ele viu que a gente era uma equipe de alta performance e tal. E ele falou, vou aí dar uma aula de graça. Legal. Aí ele veio, deu a aula e eu falei, pô, esse cara é bom. Aí já faz uns 6 anos, pelo menos, que ele está treinando com a gente. O nosso nível é muito alto, assim. Legal. É muito alto. E aí, além disso, nutricionista, preparador físico. A gente tem um psicólogo esportivo que é muito bom. Um cara que, pô, um PhD. Ele estudou com um dos autores aquele livro Outliers. Legal. Pô, que é um livro que eu uso de base, assim, na minha metodologia toda. E esse cara, hoje em dia, ele é o meu braço direito ali. Boa. E é um cara muito bom, muito pragmático, sem muita história clínica de como foi sua infância, isso, aquilo, muita prática, assim. É muito legal. E aí eu faço a gestão disso tudo. Então, eu pego um atleta, por exemplo,
e falo, eu vejo que ele está cansando rápido. Aí eu jogo para o preparador físico. Eu vou falar com o preparador físico, esse cara aqui está cansando rápido. Ou ele está fraco. O cara, ele está fazendo as coisas certinho, mas está muito fraco. Ou para determinadas lutas. Sim. Eu falo, nessa luta aqui a gente vai usar muita joelhada. Então, arruma um jeito aí. Era aí que eu comecei a entrar um pouco na discussão, assim, porque eu queria que a gente gastasse um bom tempo aqui discutindo essa história do papel do coach, né? E aí, o nosso público, ele acaba tendo um viés corporativo também, né? Assim, então, a gente fala do assunto, seja de esporte e tudo mais, mas muito voltado para o alto desempenho. E é bem curioso, porque todo atleta de altíssima performance, o executivo de altíssima performance, sempre tem alguém que fez esse papel de coach com ele. E até bem curioso, porque eu estava vendo esses dias o próprio Mike Tyson falando, né, da relação que ele tinha com o coach dele. Muito pessoal até o negócio, assim. Então eu queria explorar um pouco mais essa história, assim, do que é realmente a responsabilidade. Beleza, eu acho que você já trouxe de uma forma mais ampla, mas no dia a dia, o que acontece? Então, tipo, o que é papel seu e como que de fato você direciona? Então, um aspecto você falou, acho que do treino, mas vamos aprofundar um pouco mais aí nesse negócio. Primeiro, assim, só deixar claro, você falou uma palavra-chave aí, a responsabilidade. E é uma coisa que a gente tem que entender, a responsabilidade que a gente tem na vida dessas pessoas. Assim, elas estão dedicando 100% da vida profissional delas ao seu trabalho. É uma confiança que aquilo ali vai dar certo. Mas vamos lá, dia a dia. A gente pega, por exemplo... E aí é em vários aspectos. Aí é CEO de empresa pequena, o cara que faz tudo. Que vai fazer de tudo mesmo que precisar ali para dar a estrutura. Porque hoje em dia os nossos atletas... O atleta no MMA, quando ele começa a carreira dele, ele não ganha dinheiro, ele não tem... Sim, não bem tem... ingrato, né? Então ele não tem um salário, não tem... Então a gente trabalha com uma galera que não tem uma estrutura material e muitas vezes não teve uma estrutura de educação formal mesmo e tudo. Então muitas coisas que são óbvias para a gente não são óbvias para eles, né? Então, como eu disse, assim, o principal papel, orientação, falar, cara, o caminho é esse. Eu tenho um atleta que veio da Bahia para cá, faz 5 anos. E chegou aqui, ele era horrível. Falei, putz, e agora, né? O que eu vou fazer com esse cara? Mas eu sempre acreditei em treinamento, né? Acreditei em treinamento mesmo. E eu sei que o treinamento... Existe essa discussão para quem não é do ramo, treinamento ou talento. E sempre o treinamento ganha. E aí eu comecei a dar um treinamento para esse cara. Mas ele não tinha a mentalidade ainda, né? Então, por exemplo, eu lembro um dia que marcou para mim, foi um dia que a gente estava tendo um treino de wrestling que ele nunca tinha visto na vida. E ele morava num quartinho pequeno ali dentro da academia. Ele ficou dentro do quartinho, não foi treinar. Mas assim, ele abria a porta, ele estava no tatame. E ele não foi treinar e ficou lá dentro. Aí depois eu fui conversar com ele, ele falou, não, eu estava ruim, não dava para eu treinar. Falei, cara, você está aqui, abre a porta e assiste o treino. Né? Hoje em dia, eu não faço os treinos de wrestling, mas eu assisto o treino de wrestling. Nosso treinador fala, você é o cara que mais assistiu meus treinos, porque eu assisto todos os treinos dele. E eu aprendo muito também com isso, né? Então, e o atleta vai ter que lidar com esse tipo de coisa sempre, assim, lesão, o cara não consegue treinar e tal. Então, aí eu mostrei para ele que ele precisava fazer isso. Quando ele perdeu uma luta, e aí ele não treinava, ele não fazia nada, eu falei, deixa a realidade bater aí nele também, né? Aí ele perdeu uma luta, aí eu sentei, eu nem lembrava disso, ele que veio conversar comigo esses dias que ele ganhou uma luta aí, ele veio falar, putz, eu lembro até hoje quando você me chamou para conversar ali, você falou, o que você tá querendo da vida, você mudou da Bahia para cá, isso aqui. Então, teve uma mudança muito grande de comportamento dele ali. Outras coisas, por exemplo, equipamento, às vezes o cara não tem equipamento. Eu tenho que dar um jeito de arrumar equipamento para o cara. Às vezes até relacionamento com outro treinador, relacionamento com... Hoje em dia a gente está num mundo, a gente está num esquema bem legal, assim, a gente conseguiu colocar uma mais cultura fluido, bem legal assim, ali, fluindo. Mas muitas vezes tinha, o cara, não gosta do treino desse cara, eu tinha que dar estrutura para o cara.
uma decisão grande, por exemplo, a gente teve que mudar alguns atletas da equipe de jiu-jitsu. E você sabe que isso na luta é o creonte, é um negócio muito pesado. E era uma equipe que a gente vivia, a gente treinava nessa academia. Mas eu falei para eles, eu tentei arrumar ali várias vezes, conversava com o treinador e tudo, e não fluía. Aí eu que tomei a frente, falei, ó, meu atleta precisa disso para viver, ele precisa de performance. Ele não precisa de gente falando que ele é fiel, que ele é isso, que ele é aquilo, ele precisa de performance. Então, é uma das coisas também que vai o meu papel ali de... Até para explicar para quem não faz parte desse mundo, mas existe... E acho que cada dia que passa está ficando um pouco mais moderno, pelo menos, essa visão, assim. Mas sempre teve uma visão muito romântica, né? Do tipo assim, cara, você entrou numa equipe, você deve ser fiel a ela a sua vida inteira. E aí, quando o cara mudava de equipe, era uma traição inacreditável e tal. E pode ser que até alguns casos seja mesmo, mas... E quem que eu tava vendo esses dias? Acho que até o Paulo Miau falando. Ele falou assim, cara, velho, você tem que buscar o seu melhor. Você chegou num momento onde, né, essas coisas são bem conversadas, bem alinhadas, bem resolvidas, né, de forma respeitosa. Tem mais é que caçar o lugar onde você entende que vai estar extraindo e te ajudando no seu melhor, né? Sem a menor dúvida. Mas ainda tem essa visão, acho que um pouco romântica. Tem. Isso aí traz muito um aspecto pouco profissional também para a luta, né? Então é isso, assim. Um pouco pragmático, né? Do tipo, cara, não, preciso melhorar isso aqui não tá me ajudando, preciso ir para um lugar que me ajude a melhorar. Isso, exatamente. Né? E o que você falou, né? Sabendo fazer as coisas, é como numa empresa. Você trabalha numa empresa, se você sair direito, se você souber como fazer o processo, você consegue até voltar para a mesma empresa. E coisas que acontecem até hoje com a gente, né? A gente tem atletas que saíram, fazem um treino por semana com a gente, porque não tem um wrestling onde ele treina, o cara continua treinando comigo. Então... eu acho que vem melhorando isso aí, vem melhorando, mas quando a gente... Até voltar um pouco no que você falou ali, no início, né? Parte do seu papel começa até bem antes do treino, que é até de selecionar as pessoas que vão fazer parte da equipe, né? Porque se você bota alguém ali mais devagar, menos ambicioso e tal, a chance daquilo ali gerar um certo desequilíbrio no seu... ecossistema ali é grande. O que você olha e avalia antes mesmo até de trazer um atleta para dentro da equipe? No começo, esse processo é mais assim, o que quem vier veio, né? Tipo, é uma coisa... A gente já tinha as equipes ali, né? De Muay Thai, não tinha equipe de performance, mas tinha galera que treinava junto, um quer treinar, outro não quer. Começa a ver resultado e começa a aparecer mais gente também. Eu recebo muita gente de fora, já recebi muito mais, hoje em dia eu sou mais seletivo, assim. Mas para mim, sem dúvida, assim, o principal aspecto hoje que eu avalio é comportamento. Então, é comportamento. Primeiro, o cara tem que ter caráter, né? Sempre. Então, uma das coisas, se o cara já é mal falado aqui, saiu falando mal da equipe, o cara chega falando mal da equipe que ele estava, ele nem entra. Mas eu vou avaliar. Muitas vezes a gente joga o cara lá e espera uns 2 anos, ver se ele falta do treino, ver qual que é... O Fábio Gurgel falou assim, cara, seleção natural. Taca lá e vê se a coisa também vai... Legal. Boa. E falando ainda desse... que eu te falei o negócio do vídeo lá do Mike Tyson que eu tava vendo, alguém perguntou para ele se... Não lembro exatamente as palavras, mas assim, alguém perguntou se ele iria se tornar um coach de alguém, enfim, era alguma coisa assim. E aí ele pegou e falou assim, cara, isso aí é, tipo assim, é um negócio muito complexo para mim, não é meu mundo, tem que saber fazer esse negócio muito bem. E uma vez que a gente está falando, então, de uma multidisciplinaridade bizarra, né? Desde eu conseguir conversar direito com o atleta, a olhar os aspectos de comportamento, a olhar desempenho mesmo, físico, técnico e tudo mais, como que você se prepara, ou vem se preparando, vem aprendendo para se tornar um bom coach? Porque no fim, quando a gente fala de liderança, né, agora mais corporativamente falando, eu acho que a grande pergunta que todo mundo se faz é isso. Como que eu me torno um líder melhor nesse negócio, sabe? Não, bem legal isso aí.
No começo é prática, né? Então, assim, no começo é prática mesmo, e você vive aquilo, vai tentando entender e tal. E aí, como eu disse, primeiro que eu estudei economia, né? Então a gente já tem um tanto desse mundo empresarial também, de estudar um pouco de liderança e tal, mas não vai muito a fundo, né? Principalmente na Unicamp, né? A gente vai ler mais história, essas coisas. Né? E aí, quando eu decidi que eu ia me tornar um treinador profissional, eu falei, cara, agora eu preciso estudar isso, de verdade. Então, eu fui ler liderança, principalmente. Assim, liderança, estudar muito a liderança, assim, entender o meu papel, entender a responsabilidade que eu tenho na vida daquelas pessoas, entender isso tudo. E aí, livrinhos básicos de liderança mesmo. Fui ler muita biografia de treinador e de atleta. Então, por exemplo, Phil Jackson, que o cara foi 11 vezes campeão da NBA. É até bem legal, né? Tem um documentário lá do Michael Jordan que ele é quase o protagonista junto com o Michael Jordan lá, né? O Michael Jordan finaliza a carreira dele um ano antes, porque o Phil Jackson ia sair do time. Ia sair do time. Exato. Então você vê um dos maiores atletas do mundo tomou essa decisão de terminar a carreira dele, e ele até fala, putz, eu acho que tinha mais lenha para queimar e tal, mas os caras não quiseram. Então, ler essas coisas são muito legais. O livro do Bernardinho, putz, foi um guia para mim. Foi um guia mesmo. Até eu estava relendo esses dias, e aí foi legal, porque eu falei, caramba, ele fala isso? Eu achei que essa ideia era minha, sabe? Quando já está impregnado ali. Boa. Então, estudar mesmo, assim, a parte teórica de liderança, principalmente, e aí a parte prática, né? E é legal, uma coisa legal, assim, que a gente vê que o treino físico e o treino psicológico são muito parecidos, né? Então, a parte da repetição, de entender que no começo você vai fazer errado mesmo, entender quando você fez errado, porque no começo você faz errado e nem percebe, entender quando você fez errado, corrigir, aquele negócio inabilidoso, inconsciente, e por aí vai, assim. Então, acho que eu sou inabilidoso bem consciente. Assim. É um ótimo estágio para já estamos bem. Boa, e aí, se não me engano, quando a gente almoçou aqui em São Paulo, deve ter uns 2 anos, sei lá. Foi no meio da pandemia, né? Uma daquelas brechas. Você comentou também muito do que você tinha ido para fora, tinha ficado em equipes lá, e como que foi essa... Esse aí foi o outro aspecto, né? Que eu fui me preparar, porque eu me preparei no aspecto teórico, de pegar, estudar mesmo. E aí, na prática, eu falei, putz, quero fazer um campeão do UFC. Alguns. Quem faz isso? Onde que faz? Lá tem uma academia aqui. E aí, eu comecei aí. Então, eu fui algumas vezes, né? E ficava alocado lá, e ficava em alojamento dos caras, ficava vivendo o mundo deles mesmo. Foi muito legal, assim, uma experiência fantástica por diversos aspectos, de muita coisa para aprender, técnica, de comportamento, de gestão. Mas eu acho que o lado mais legal mesmo foi entender que eu não precisava estar lá para isso, porque existe uma mística. Uma mística, exatamente. Que você tem que ir para os Estados Unidos para treinar. Você tem que ir para os Estados Unidos, se você quiser ser campeão, se você quiser ir para o UFC, você tem que ir para os Estados Unidos. E eu vi que ali tinha tatame e gente. Era isso, né? Não tinha nada demais. Para falar a verdade, tinha uma máquina lá que eu via no Instagram, assim, é muito legal. E tem uns números, e aí você bate os socos aqui e tal. E é horrível para treinar, mas é ótimo para fazer vídeo. Sim. Então, sempre que tinha alguém usando, tava fazendo vídeo. Sim, e ninguém usava para treinar aquilo ali. E o que a galera treinava? Treinava base, treinava fundamento. Então, por exemplo, eu via o campeão do UFC treinando como se movimentar. Todos os dias ele treinava como caminhar. E é uma coisa que, assim, pra gente, principalmente quando você está num certo nível, a síndrome do faixa azul, né? Você já aprendeu um pouco, mas ainda... Sim, tá. E você acha que aquilo aí é muito básico, que todo treino tem que ser forte, que é porrada, é se matar... E aí você vai entendendo os fundamentos e vai vendo a diferença que isso faz. Então, se o cotovelo está levantado, se o cotovelo está fechado, você está girando o quadril, onde está o seu peso em determinado golpe, como é que você faz. Então, nesse nível de detalhe, é muito legal assim, de você ver a diferença que isso faz assim, transferindo.
Tem até um treinador famoso que eu sigo no Instagram e todo dia ele posta um vídeo de alguém caminhando errado e sendo nocauteado. Nossa, eu ia falar exatamente isso, porque na prática, quando você está nesse nível de alta performance, é um erro só que você precisa para falhar, né? No caso, porque o seu adversário também está num nível de preparo muito grande. E o ponto que eu falei é, caminhou errado, puta, talvez se abra uma brecha, né? É bem curioso. E quanto que... Pô, aí você falando desse negócio dos fundamentos, até daqui a pouco eu quero entrar mais nos fundamentos, mas o que você, como coach, também olha do adversário, entendeu? Quanto que essa preparação... Talvez logo no início você nem tem muita coisa ainda, né? Quando o atleta está começando, ou se ele vai lutar com alguém que tem poucas lutas, talvez você nem tenha muito como ler o cara, né? Mas o que você olha antes e o que você olha durante a luta, inclusive? É exatamente isso que você falou, né? Começo de carreira, você tem pouca informação. Às vezes você sabe a equipe, conhece a equipe, tem determinadas estilo mais da equipe, características ali da equipe e tudo. Mas, basicamente, o que a gente faz, e essa é uma das coisas, que a minha função como treinador ali, de ensinar os atletas, um dos fundamentos é entender como fazer uma estratégia. Então, eles fazem ali uma análise SWOT, eles não têm ideia do que é isso. Mas eles vão entender quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos fracos dele, os pontos fortes do adversário, os pontos fracos do adversário, e ver onde dá match ali. Né? Então, tem um atleta, por exemplo, de 17 anos, aí eu pedi para ele fazer a estratégia da luta dele. Ele falou, vou trocar porrada. Aí, falei, beleza, vamos lá. Ele ia lutar. Eu falei, então você vai me fala, escreve para mim e me fala. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Escreve aí do seu adversário, o que você sabe dele. Ele falou, eu sei que ele treina Muay Thai e ele é faixa branca de Jiu-Jitsu. É uma luta amadora, já é bastante informação. E eu falei, e você? Ele falou, meu Muay Thai é muito bom, treino faz tempo, meu wrestling tá muito legal, meu Jiu-Jitsu tá ótimo, meu chão tá bom e tal. Aí eu falo, então vamos ver aqui, faz sentido, né? Qual que é o caminho mais fácil para você ganhar essa luta? Porque ali é sobre ganhar as lutas, é performance. Não é sobre provar nada, né? É para ganhar a luta, performance é isso, resultado. Vamos, não tem gol feio não fazer gol, né? Exatamente. E aí ele viu, ele falou, acho que se eu derrubar esse cara e finalizar, vai ser tranquilo, né? Falei, boa, então já tô ensinando ele a montar uma estratégia, que são os fundamentos de como você monta uma estratégia. Né? Então, seria mais fácil naquele momento eu fazer estratégia para ele. Você vai fazer isso, pronto, segue isso. Mas no longo prazo, para mim, me ajuda muito e é mais produtivo também, né? E é mais sólido eu fazer desse jeito. E aí você vai criando essa cultura, assim, e dando os fundamentos para eles se virarem com as próprias pernas, né? Dando autonomia para eles. Engraçado porque eu tenho uma aula lá no GLA que eu falo sobre alguns modelos mentais para profissionais de growth. E um deles que eu falo é o da guerra assimétrica, que na prática se eu vou brigar com alguém muito mais forte que eu não posso jogar o mesmo jogo da pessoa. Então aí tem vários casos clássicos, assim, desde Nubank, Itaú, Firefox, Internet Explorer, várias coisas. Então, assim, e o pulo do gato é onde que o seu adversário concorrente ele tem um ponto fraco e você tem que dar um match entre o que você faz muito bem com o que ele faz não tão bem. E aí, no caso corporativo, a gente fala, muitas vezes é velocidade, às vezes tem uma empresa que é muito grande, mas ela é lenta, então você precisa ganhar aqui na velocidade. Ou nicho, tem uma empresa que faz coisa demais, e aí você, cara, eu resolvo o problema de um público só. E na prática o mesmo modelo mental se aplica aí, né? Que eu preciso... Talvez no início eu não consiga ter uma leitura tão boa do meu adversário ali, mas talvez até no início da luta, no primeiro ou segundo round ali, você e o atleta já começam a ficar de olho nisso, né? E ali no nosso caso pode mudar tudo de uma hora para outra, né? Então, esse mesmo atleta uma vez, mas numa outra luta, a gente tinha estratégia de trocar porrada, né? Ficar em pé, não deixar o cara agarrar, defender queda. Não vai pro chão essa luta de jeito nenhum. Essa luta vai ficar em pé. Começou a luta, o cara deu um soco nele, ele caiu, o cara veio para cima, ele conseguiu se recuperar e passou o carro no chão no cara.
E aí foi pro segundo round. Na hora que foi pro segundo round, eu falei, ó, mudou tudo. Você vai entrar, vai derrubar esse cara e tal. Aí ele ficou assim, aí tinha um atleta meu que tava do lado no corner junto. Ele abriu um olhão desse tamanho assim, ó, ficou olhando pra mim, porque a gente tava trabalhando... Sim, tudo conversado antes, né? E na equipe a gente estava trabalhando com o nosso psicólogo esportivo como seguir estratégias. Então a gente estava fazendo nos sparrings, o cara fazia estratégia, anotava, falava para mim, dava uma nota para a estratégia dele, fazia um trabalho todo assim para ele seguir a estratégia, que é uma coisa que alguns atletas não tinham seguido. Então a gente focou muito. Aí chegou na hora, pum, mudou tudo. Aí ele chegou, derrubou o cara, finalizou e tal. Falei, tem hora que vai mudar. E no fim, né, é isso. Tem que tá preparado para essas mudanças rápidas e adaptações, né? Massa. Vamos falar da história do Fundamentos, porque nesse mesmo almoço, eu lembro, cara, perfeitamente ali, até perto da Singu, você falou assim, porra, velho, eu tô fazendo isso, e aí é a mesma coisa que você fala pro Grove, a gente tá fazendo aqui, que é não inventar moda, tanto é que eu inventei um nome bonito, né, que eu falei que é o método ACF, né, o arroz com feijão, né. Eu falei assim, cara, é fundamento bem feito, e no próprio jiu-jitsu também, né, o próprio Roger Gracie lá, assim, cara, não vai inventar nada, só que ele faz as coisas num nível de excelência incrível. O quanto que os atletas, eles entendem essa mentalidade do fundamento, até porque você falou, né, pô, o cara tá aprendendo a andar, sabe? Pô, será que o cara ainda tem que... Quanto que ele entende isso e o quanto que ele quer sei lá, o movimento da moda, a estratégia da moda e como que isso funciona no dia a dia? Então, hoje eu vivo um sonho ali com os meus atletas, assim, de cultura, como eu falei, né? Dá muito trabalho, assim, eu perdi uns 10 anos de vida ali, fígado, estresse e tal, para implementar a cultura, para mostrar essas coisas para ele, de disciplina, de fundamento, tudo. Mas hoje o negócio é assim, você vive em paz, eles entendem, a gente repete muito treino, repete muito. Se você pensar no boxe, por exemplo, você treina jiu-jitsu, jiu-jitsu tem 1 milhão de movimentos, você está na faixa preta aprendendo um monte de movimento. No boxe, você tem meia dúzia de golpes. Então você imagina o tanto de perfeição que você tem que fazer aquilo para lutar em alto nível. E esses caras que estão comigo hoje já compraram essa ideia e eles já viram resultado, eles já entenderam isso. Então na hora que você tem resultado, ajuda o cara a entender. Né? Então, assim, a gente recebe um cara de fora que luta um dos maiores eventos do mundo. Aí meus atletas amadores batem no cara. Aí o cara fala, opa, peraí, tô fazendo alguma coisa certa. Entendeu? Então, eu acho que isso aí é o principal, resultado e trabalhar a cabeça deles. No dia a dia você tem que falar, cara, acredita em mim. Acredita em mim porque vai dar certo. Hoje é mais fácil, porque eu já tenho mais credibilidade. Eu vivi muitas experiências fora, lutei no maior evento do mundo como treinador, né? Tive, mesmo você pegar na academia do Uriah Faber, que é um dos caras mais famosos aí, Hall da Fama do UFC. Pô, se eu vou pra lá, ele chega pra mim e fala, eu quero que tal atleta treine com você. Ele dá, passa o meu contato ali pra todo mundo, porque ele faz um grande favor ali pra mim também, né? Meus atletas sempre estão abertos para treinar lá, mas eu dou uma força para eles, dou aula particular, e lá não tem muito dessa não, na aula particular você paga na hora e pronto. Mas aí é uma troca que a gente faz, e ele também conhece a qualidade do meu trabalho, né? Então, hoje é mais fácil para eu chegar para um atleta e falar assim, ó, faz que vai dar certo, faz isso aqui. Mas muitas vezes o cara não vai gostar daquilo. E aí o cara sai. Então, assim, isso aí vai ter parte sempre. do jogo. O cara não vai e eu também não quero aquele cara ali. Então, E aí, falando do psicológico, que foi um ponto que você tocou aqui, você falou que você tem o seu psicólogo esportivo ali também na equipe. E aí eu fico vendo assim muito, né? Primeiro que é um ambiente de muita tensão no fim das contas, porque você se prepara muito tempo para um momento muito curto, né? Onde é isso, onde você não pode dar uma brecha ou 2 brechas, pô, talvez aquilo ali já seja o suficiente para você perder. E como que vocês olham e trabalham confiança, por exemplo? Sabe, tipo, autoconfiança dos caras. Porque se ele entra já com a cabeça de derrotado, já era, né? Não tem o que fazer, né? Sem dúvida. A psicologia esportiva estuda bastante isso, né? E a confiança é a emoção mais almejada pelo atleta ali, né? Que o cara é a principal coisa que o atleta precisa ter.
Mas aí algumas coisas, né, sobre confiança. A primeira, assim, existem 3 aspectos ali psicológicos, necessidades básicas psicológicas. A primeira é autonomia. Então, o cara tem que tomar as decisões ali da vida dele. Lógico, ele não vai tomar todas as decisões dos treinos, até porque ele não vai conseguir fazer isso, mas ele precisa ter autonomia para tomar decisões. Então, por exemplo, eu pego um atleta que hoje já está mais estabelecido, mas veio um menino novo treinar com a gente lá, de 17 anos e tal, já treinava, e aí começou ali. Eu falo, deixa eu ver sua planilha semanal de treinamento. Então, muitas vezes o cara nem tem uma planilha, que é a agenda dele. O que ele faz? Ele treina jiu-jitsu de manhã, preparação física à tarde e tal. Aí ele não tem. Daí ele vai fazer uma, fala, então você vai fazer uma e vai me mostrar. Daí ele me mostra. Então, aí eu olho a planilha dele e falo, pô, esse menino agora. Pô, tem jiu-jitsu e não tem nada de striking. Né? Então, você primeiro deixa ele livre para ele propor o que ele da cabeça dele. E ele vai escolher como ele faz. Eu ainda falei para ele, falei, nessa fase da carreira que você tá, tudo bem fazer isso. Você vai ser um especialista no chão, tal, você vai buscar o seu jogo mais assim. Mas se você quiser ter um jogo mais equalizado ali para MMA, faz sentido você colocar alguns treinos de striking e tal, ver o que você acha. Aí ele falou, não, acho que eu vou mudar. Daí ele muda, então eu dou autonomia pro cara. Outro exemplo, assim, que é legal, falei para um atleta, falei, pô, quantos quilos você tá? Ele falou, acho que estou com 8,3. Falei, eu acho que é bom você lutar de 7,7. Ele falou, não, quero lutar de 70. Aí eu falei, beleza, eu acho que é possível, tá? Eu vejo a gente Suas fazendo. escolhas... Mas é aquele negócio do disagree and commit, né? Vocês falam, aprendi com vocês. Boa. Mas eu já praticava. Então eu falo, você quer lutar de 70? Beleza. Então, vamos falar com o nutricionista, vamos fazer isso, dar todo o suporte dele, porque ele tem que render. No fim das contas, o meu trabalho depende da performance dele. Sim. Eu não vou ter sucesso se ele não tiver performance. Então eu vou... A não ser que ele fale uma coisa absurda. Ele falou, eu quero lutar de 61. Eu falo, cara, não dá. Né? E eu acho que até faz parte desse processo de aprendizagem, confiança, bater a cara na parede algumas vezes, né? Tipo, você entende que talvez no curto prazo gere uma frustração, mas no longo prazo talvez é exatamente o que o cara precisa, até porque alguns estão autoconfiantes demais, por exemplo. Né? Exatamente. Assim. Mas voltando ali, então, eu falei dos 3 aspectos, né? Primeiro, autonomia. O segundo é competência. Então, principalmente na alta performance, o cara tem que se sentir foda. Mas assim, ele tem que se sentir muito foda. E aí você tem que dar treino de qualidade pro cara. Perfeito. Você tem que dar tudo do melhor pro cara. Então, o meu treino tem que ser de altíssimo nível, eu como treinador, como especialista, e eu tenho que garantir que os outros treinos também. Sim. Então, ele tem que ter um preparador físico bom, ele tem que ter um nutricionista bom, tem que ter o psicólogo esportivo, ele tem que ter toda essa estrutura. E assim, isso aí é feito em conversa, você perguntou de dia a dia. Não tem aquela reunião formal. A gente tem treino particular, né? Sempre, que é aparador, essas coisas assim. Falei, aí, como é que tá o treino de Gil? Como é que tá tal coisa? É dia a dia, assim. Às vezes o WhatsApp, não tem uma reunião formal, um negócio assim. Sim. Mesmo os encontros com o psicólogo, no tatame, é sempre bem informal, assim. O mundo do esporte mesmo. Até para ele ficar confortável, né? No ambiente dele. E aí, nessas coisas, eu vou pescando ali, né? O cara fala, pô, o treino tá ruim. Pô, não teve treino. Ou faixa branca puxou o treino. Eu falo, pera lá, né? Então, vamos resolver isso aqui. Foi aquele caso que eu te falei. Vamos tentar resolver isso. Aí tenta resolver, Você tem que criar uma solução. E eu tenho que criar uma solução. Porque, no fim das contas, ele precisa ser bom. Né? Então, esse é o segundo aspecto, a competência. Então, você dá treino de qualidade para ele. E o terceiro aspecto é ele se sentir parte de um grupo. Isso aí é uma coisa mais natural. E ele se sentir parte de um grupo é uma coisa que não é necessariamente da equipe só. Pode ser da comunidade de lutadores, por exemplo. Mas é uma coisa que acontece quase naturalmente, isso da comunidade, né? Então, o jeito de se vestir, o jeito de falar, a orelha toda aqui, todo mundo vê, já sabe que é lutador. Tem um certo prestígio na sociedade ali, pelo menos em volta dele, ele tem um certo prestígio, né? Um cara que todo mundo quer falar com ele, um cara que tem uma fama, no começo, regional, pelo menos. E na minha parte ali, que me compete, criar um ambiente legal dentro da equipe. Então, isso aí é fundamental, mas assim, é fundamental. A gente trabalha
sério, mas um ambiente muito descontraído. Sim. Mas muito descontraído. É porque já é muita pressão, muita exigência, né? Então, sei lá, os caras desistem no meio do caminho? Muitos. A grande maioria desiste. A grande maioria. Então, assim, a gente tem que ter, né? Lógico que eu estava falando desse ambiente que tem que ser legal, o cara tem que gostar, mas é muito difícil a vida do atleta ali, porque ele tem que se jogar de cabeça, ele não ganha dinheiro, até ele estourar, não tem assim, ele ganha um pouco. Ou ele ganha muito ou não ganha nada. Não ganha nada. Então, um atleta de MMA aí faz, sei lá, quando faz muito, faz 3, 4 lutas por ano. E nessa fase da carreira ele vai ganhar R$500 por luta. Sim. Então, assim, ele paga para lutar. Então, os caras geralmente eles fazem entrega de iFood. Ele tem um menino lá que tem uma academia, mas ele tem muito claro para ele o objetivo dele. Sim. Então, ele não tem academia e dá foco para academia. Academia é para pagar as contas e pronto. E só, para pagar a gasolina e pronto. E assim vai indo. A galera ajuda, tem muita gente que ajuda, tem um primo que ajuda, tem isso aqui. Então, o cara vive o dia a dia ali, mas é muito incerto, tem muita dor. O cara tem dor todo dia. Todos os dias o cara tem dor, o cara tá cansado. Sim. É pesado. É uma vida pesado mesmo, dá para entender o cara que desiste. Eu falo, alta performance não é para todos. Não é muito difícil, você tem que ter muita disposição e você tem que ter oportunidades, né? Porque, por exemplo, se o cara tem uma família para sustentar, ele não pode se dar o luxo de viver 4 anos sem ganhar um tostão. Então lógico. Ele não vai, ele tem que ter oportunidades e dar sorte em alguns momentos ali de ter essas oportunidades, mas também tem que fazer o D. Boa. Voltando ali até pro aspecto psicológico da coisa. O que na prática é o trabalho desse psicólogo? E até a relação com até com a autoconfiança ali, que é o core do negócio, né? Então, performance é o resultado final, assim, né? O que a gente busca, assim, sempre. E aí, na prática, eu gosto muito do trabalho do André, porque ele não fica viajando, ele não fica... Ele é muito pragmático mesmo e fala, é isso, não é, vai pra frente, não vai, ó, esse cara não vai. Então, tipo... mas ali, vamos trabalhar algumas coisas que a gente trabalha ali, de autorregulação, que eles falam. Na psicologia esportiva você estuda isso. Não interessa o quão caótico é o cenário, o quanto de pensamento ruim você tem. Se você souber se autorregular, você vai performar. Então, você trabalha mecanismos de autorregulação. E aí, o principal é respiração, né? Sempre, até que a Kira falou. A Kira falou. E ela até citou o negócio do batimento, ela citou bem rápido, né? Mas é uma coisa que a gente dá mais ênfase. E é uma coisa legal isso aí. E cada atleta tem uma zona ótima de performance. Então, eu tenho atletas ali, por exemplo, que eles vão performar no máximo deles com 130 batimentos por minuto. E tem atletas que é com 220. Caramba. Então, muda muito, assim. E isso muda a estratégia que a gente vai traçar para a luta. Se o cara vai acelerar demais, se o cara vai dar uma relaxada. E muito disso você controla pela respiração. Então, se o cara fica ninja nisso, ele treina muito realmente a respiração e tudo, ele consegue fazer isso no meio da luta até. Às vezes, principalmente na luta agarrada, é mais tranquilo, né? O cara tá numa posição ali que ele consegue se autorregular. E não é só a gente pensa em respiração, a gente pensa em ficar mais tranquilo. Às vezes o cara tem que acelerar, né? O batimento dele. Então, se ele tem esse controle... E aí tem outros mecanismos, né? Que usa na psicologia, que é imagem mental, tem outras ferramentas que ele usa, que aí, se eu começar a falar muito, eu vou falar... A chance de eu falar besteira é enorme, assim. Mas o dia a dia dele é esse, assim. Então, às vezes ele tá no tatame com a gente, às vezes a gente marca uma reunião fora, mas marca assim, uma reunião na piscina, um zoando o outro e tal. Então, ele levou lá um aparelho que parece um pendrive, mas é uma bica, sei lá, custa mais de 10 pau o negócio. E aí vai para trabalhar a respiração, medindo frequência e dar uma nota pro cara lá no final. E aí... E a gente zoando o cara atrás, porque ele falou, você não tem um ambiente controlado ali, né? Sim. Então, claro. E ele tem que ter... Aí, trabalhando nesse tipo de coisa também, é bem legal, um trabalho bem legal. Boa. Quanto que os outros atletas da equipe também influenciam essa questão, sabe? Por que eu fico pensando no meu mundo e, né?
A gente fala muito sobre, entre aspas, fruta podre ali. Então, se tem alguém ali, cara... eu tendo a ser muito otimista, sempre muito autoconfiante, pra frente e tal. E eu falo que, cara, quando tem alguém meio pra baixo, assim, me drena energia. É meio, sei lá, meio maluco. Eu não acho que é nada esotérico, nada disso. Eu simplesmente, porra, parece que eu canso mais, me desanimo e tal. Só que no meu dia a dia, eventualmente, eu posso me dar o luxo de simplesmente falar, tá, mas agora eu vou dar licença aqui, eu vou ficar longe de todo mundo para eu fazer meu trabalho, beleza. Mas, especialmente o esporte, você depende do seu colega de treino ou do seu coach, e dos dois, na verdade, né? Então, como que é essa relação? Como que vocês olham tanto que... Talvez o cara tá até ok, mas tem alguém que pode estar influenciando, sabe? Isso aí é muito legal, isso aí. Você vive no dia a dia, né? Então, como eu disse, né? Hoje o negócio está redondo, mas a gente viveu muito esse lado negativo, assim, em vários aspectos, assim. Principalmente quando a equipe está maior, tem muita gente, o negócio está bombando, assim. E aí começa um negócio de panela e um falar mal do outro. Eu vi equipes ruírem, assim. Eu vi de dentro, eu fui em equipes grandes, assim, e vi equipes que tinham campeões mundiais ruírem, porque um treinador falando mal do outro. Sim. Então, assim, ali o meu papel é fazer com que isso não aconteça, né? Tentar. Mas a gente já teve muito disso, né? Mas, assim, eu acho que no fim das contas, esses caras não duram. Acaba que o cara... Porque o cara não suporta também, o grupo acaba excluindo ali. E a gente tem um lado bom de poder bater nas pessoas, né? Então, tem a licença poética. A violência gerando compreensão, mais uma vez. Mas hoje em dia a gente vive o contrário. No mesmo aspecto, mas um lado bom. Então, a gente tem atletas muito comprometidos. E aí um cara que chega lá... esse menino que chegou agora, de 17 anos aí que eu falei. Aí ele chegou, aí tava, pô, o moleque se dedicando, isso, aquilo. Eu sou amigo do pai dele, já era lutador de MMA das antigas, do tempo da pedreiragem ainda. E aí ele chegou e viu aquilo lá, né? O cara não tem ideia do que é um treinamento de alta performance. Chegou atrasado no primeiro dia, então já pagou 50 de cara. Falou, aqui é treino profissional, vamos mudar isso aí, ó, comportamento. Aí os meninos estavam treinando à tarde, então ele vai para a academia de manhã, leva a marmita dele, eu pesei a marmita dele, deu 1,4 kg. Aí ele leva a marmitinha e vai e passa o dia lá. Aí tinha outros caras... Marmitinha não, né? Um balde, né? É um balde. Aí ele passa o dia treinando e dando uns descansos. Aí tava um atleta, que até esse atleta que eu dei o esporro, que ficou no quartinho lá e tal, e ele puxa alguns treinos. Aí ele foi lá treinar com outro, que eu incentivo muito eles a treinarem entre eles, sem treinador também, para ir desenvolvendo algumas habilidades deles ali. E aí eles estavam treinando assim, aí esse cara que tomou esporro de ficar lá no quartinho, olhou para o outro e falou, meu irmão, o que você está pensando da vida? Você quer ser atleta profissional e você está aí deitado, a gente está treinando aqui, você não está fazendo nada. Você sabe o wrestling? A gente está treinando wrestling. Deu um esporro no cara, mas foi um só. E aí a Depois coisa já disso, engrena, o negócio né? vai andando. Então, aquela coisa, né? De que você construiu cultura, na hora dá muito trabalho. Sim. Mas depois o negócio anda mais Sim, fácil. para ser um ciclo mais virtuoso mesmo do negócio, né? Pô, muito legal. Bom, então, do mesmo jeito que tem o potencial de avacalhar, também tem o potencial de puxar sem que você precise o tempo inteiro fazer isso. Você fez alguma coisa deliberada para acontecer isso? Ou realmente, assim, cara, uma vez que a cultura e de tanto eu martelar os mesmos conceitos, mesma coisa, isso vai se tornando mais natural? Eu acho que foi na porrada mesmo. Foi na porrada. Eu vendo hoje, com mais experiência e tudo, eu acho que eu me desgastei emocionalmente até mais do que o necessário na época, mas foi muito na porrada, né? E quando a gente vê um negócio e é óbvio pra gente, você fala, cara, isso aqui é óbvio. Revolta mais ainda, né? É óbvio, cara. E aí, o que você quer e tal? E coisa, por exemplo, desculpas. Nossa, desculpa para faltar de treino. Eu falava para eles que eu ia escrever um livro com as desculpas que eu já tinha ouvido. As desculpas. Né? Então, eu lembro, esse me marcou, assim, teve um cara que falou, e era um cara disciplinado até, o cara ia bem, isso, aquilo, ele falou, cara, e mandou mensagem para avisar, falou, hoje eu não vou poder treinar porque eu vou levar minha sogra no supermercado.
E ele achou que estava tudo bem, cara. Eu falei, cara, se você trabalhasse em outra coisa, mandasse uma mensagem pro seu chefe, como que você acha que ele ia ler isso aqui? Você acha que ele ia continuar, você ia continuar trabalhando lá? Como é que ia ser isso? E aí, uma coisa legal também, porque no começo, eles não se veem como profissionais. Sim, E aí os outros, ninguém vai ver ele como profissional. Perfeito. E o cara tem que se impor, porque é difícil, né? E ele tem que se impor na família, se impor em vários aspectos ali na sociedade mesmo, que fala, qual a sua profissão? Atleta profissional. Então, essa é uma coisa que eu martelei muito. Falei, você é atleta profissional, aos profissionais. E aí ele começa a se comportar como um profissional e as pessoas ao redor dele começam a tratá-lo como um atleta profissional. Porque no começo é muito avacalhado. É muito avacalhado. E pelo próprio comportamento do atleta. Sim, sim. E, Otávio, tem uma coisa que eu falei com a Kira e aí eu queria falar com você também com uma outra ótica agora, que é da competição propriamente dita, assim. E você esteve, né, em eventos muito grandes, até no próprio UFC, algumas lutas, né? Não lembro, três lutas. Três lutas, ganhamos as 3. As 3, boa. Cara, o que acontece? Porque eu fico, assim, nervoso só por eu ver o documentário do McGregor esses dias lá. Eu fiquei nervoso só de assistir o negócio, assim, sabe? Da preparação e do dia e querendo ou não, você como coach, né? Cara, o seu trabalho tem um limite muito claro ali, onde, pô, é aquilo, né? Então, eu queria muito falar disso, assim, como que é, ainda mais um cara que perseguiu aquele sonho muitos e muitos anos e você junto com ele, como que é desde entrar no UFC, por exemplo, até ter a luta marcada, e aí a preparação, aí o estudo, aí a pesagem, aí o dia, sabe? Como que é a loucura emocional aí desse negócio? É muito legal isso aí, é muito legal. Uma das coisas viciantes, assim, né, da nossa profissão. Apesar de ser o que menos acontece, né, muito mais dia a dia. Mais raro, né? Tal, né? Mas é muito legal. A primeira coisa que todo mundo fica espantado, assim, quando eu falo, pra mim não muda nada. Se é uma luta amadora ou se é o UFC, da parte de emoção, assim. O que muda em relação, assim, à expectativa, né? Se você tem uma luta fácil, você tem alguma coisa, lógico, aquele negócio de expectativa e tudo. Mas muda muito visibilidade, né? Sim. Então, essa parte de repercussão, quando você está num evento, você está na TV, a repercussão é gigantesca. Mas da parte emocional, para mim, é exatamente a mesma coisa. Mas é legal, é um processo assim. Você está lá treinando e tal, é dia a dia, é legal. Sim. Aí beleza. Aí surge uma luta. Vou marcar a luta pro cara, tô lá buscando a luta, apareceu a luta. Aí na hora que aparece a luta, aí dá um frio na barriga. Beleza. Isso aí você conversa com todos os atletas, tem essa conversa. Aí você marcou a luta, dá um frio na barriga. Aí beleza. Não, marcou a luta, tal. Vamos analisar o adversário. Aí você vê o adversário, assiste e tal, fala, pô, esse cara é humano. O cara é humano, já dá uma baixada e tal. Aí sai o cartaz da luta. Na hora que sai o cartaz, aí o cara já... Putz, é de verdade. Aí fala... Aí vai. Beleza, saiu o cartaz, aí continua treinando, traça estratégia, pá. Aí semana da luta, o cara já nem tá tão focado nisso, porque é muito assim, corte de peso, é muito pesado, né? O corte de peso é uma coisa muito... Então, na semana da luta ali, geralmente o cara tá mais preocupado em bater o peso do que com a luta em si. Bateu o peso, reidrata, come, aí vem o dia da luta, né? Então você passa o dia naquela, geralmente tá tranquilo, é um ambiente descontraído, fazendo piada e tal. Aí você vai pro ginásio. Vai pro ginásio, na hora que você chega no ginásio, aquele frio na barriga, assim. Aí beleza, vai. Aí você vai fazer a mão do cara, né? Pôr a atadura, fazer as coisas. Aí começa a ficar mais legal. A adrenalina ruim vai embora. Aí você começa... Aí o cara começa a aquecer. Na hora que o cara começa a aquecer, pra mim... Assim, é a hora que eu tenho certeza que tá tudo muito bem feito. Na hora que eu vejo o cara batendo certinho, tá aqui, o cara, pum, aquecendo, eu falo, putz, o cara é bom. Não, o cara tá preparado, o cara é bom. Então, assim, é sempre a questão da confiança, né? E o que vai gerar confiança é preparação. Mas esse dia a dia é muito legal. E aí vai te chamar pra luta. Então, vai chamar pra luta, mas ali você já começou a aquecer, o sangue já circulou e tal. Então, você já tá mais na pegada, assim mesmo, né? Só que aí tem uns percalços, né? Então, até ali, de última hora, pô, já aconteceu com a gente de
tá para entrar para lutar, vai lutar. Aí os caras vêm nos bastidores e falam, ó, 5 minutos. Fala, pá, vamos lá, vai entrar, vai entrar. Aí o dono do evento entra no octógono e começa a dançar. E ficou dançando por, sei lá, 15, 20 minutos. E a gente pronto para entrar. Aquecido, na frequência certa, bonitinho. Voltamos pro vestiário, os caras não queriam, os caras do evento. Não, não pode. Eu falei, não pode, você tá louco? Voltamos pro vestiário, aquecemos de novo, tal. E aí vai. Já acabou a luz no meio de luta. Acabou a luz no meio da luta. Um evento grande até, num lugar bom aqui em São Paulo, naquele clube hebraico, acho. Acabou a luz no meio da luta. E tava passando na TV. O repórter da TV entrou e foi entrevistar o meu atleta no meio da luta, assim. Tipo, acabou. Pá. E aí voltou a luta, uma loucura, assim, sabe? Então, tem essas loucuras isso, aí você também. mata a concentração ali, distrai. Mas aí vem o negócio da autorregulação, que é isso que trabalha aí na psicologia esportiva. Eu falo, não interessa o quão caótico é o cenário, não interessa o quanto de pensamento ruim o atleta tem. Se ele souber se autorregular, ele performa. Não garante que ele vai ganhar a luta, às vezes tem um mérito do adversário, às vezes pode ter, mas ele vai performar. Se ele se autorregular, ele performa. Então, essas coisas todas, essa preparação, todo esse trabalho, gera muita confiança, né? Gera muita confiança. E ali no meu papel como treinador, né? Como você falou, né? É muito restrito. Então, eu acho que 2 papéis principais que eu tenho ali, né? Um dos papéis é dar confiança pro cara, porque, querendo ou não, eu sou a referência dele, né? De treinamento, de tudo. E já aconteceu, por exemplo, de ter atleta que ia lutar numa data que eu não ia poder ir. Não ia poder ir. Eu falei, cara, você está preparado, você tem autonomia e tal, se você quiser ir. Ele falou, não quero. Quero lutar outro dia. Prefiro não lutar, lutar outro dia. Beleza, vamos lutar outro dia. E aí o outro papel ali no momento da luta mesmo, de fazer uma visão de fora, né? Pô, você é um cara que tem mais bagagem, eu não tô cansado, eu não tô levando porrada. Tá com a mão na sua cara, né? Então, eu consigo fazer uma avaliação muitas vezes, assim, fazer um zoom out, né? E entender o que está acontecendo ali, explicar para ele o que está acontecendo e pedir algumas ações dele, que muitas vezes dão certo. É isso que eu ia perguntar, assim, no calor do... Cara, primeiro, que é muito pouco tempo, né? O intervalo, sei lá, o quê? 1 minuto? É. 1 minuto. É muito pouco tempo e até, na verdade, seu trabalho não adianta falar demais, né? Você provavelmente vai ter que escolher 1 ou 2 coisas e pronto, né? Não tem muito que inventar no meio do caminho. É né? uma das coisas que eu treino é para não falar demais. Então, chegar, esperar o cara respirar e falar o que é importante. Eu vejo mais vezes no UFC, porque dá para você ouvir o corner. Né? O cara fala, meu... Nem tem como absorver aquilo ali, né? Não tem como. Mas a gente tem aquele 1 minuto ali e durante a luta a gente vai falando, né? Então tem essa troca e o atleta está acostumado com a sua voz, né? Então, assim, eu lutando como atleta, e pode estar lotado, pode estar acontecendo o que for, assim, você ouve só a voz do seu treinador, é um negócio impressionante. Então, eu ia fazer uma pergunta assim, porque eu achei que não dava pra ouvir porra nenhuma. Eu falei assim, nossa, a galera fica gritando à toa. E aí, o que foi um dia, um vídeo, que eu vi exatamente assim, não sei se foi até seu ou algum outro, que tava no evento, aí o coach deu uma instrução, tipo, pô, ele tá fazendo isso, ajeita isso, sei lá, alguma coisa assim, muito rápido, muito tranquilo, e bem na hora o cara pegou e fez e funcionou. Eu falei, pô, então é isso, no fim, mas o cara consegue, no meio da concentração, ouvir e processar aquilo, sabe? É isso que eu fiquei... Consegue, é assim, esse negócio do treinamento, né? Então, assim... Se eu pegar e der a instrução para um atleta que não treina comigo, e eu já fiz isso, o cara, pô, Otávio, você tá aí, entra no corner comigo e tal. O cara sabe quando o controle do videogame não responde ali, você fala, cara, tá errado. Não tá, para mim, na minha visão ali, mas o cara não vai responder, não vai reagir do jeito que você quer, porque às vezes ele não tem aquela habilidade, às vezes ele não entendeu o que você está falando. Eu acho que você tá falando de um vídeo meu, que o cara deu a joelhada, eu postei esses dias. Isso, foi isso mesmo, exatamente. E... Não sei se ele tava... andando para um lado, foi isso, né? Foi exatamente isso. Foi a nossa primeira luta internacional, que, pô, lutou contra um cara duro pra caramba, o cara só tinha nocaute, e All American de wrestling, então, assim, pô, era um wrestler muito bom, e eu lembro das características até hoje, isso aí faz uns 6, 7 anos já, essa luta. Era baixo,
entrava com a cabeça baixa, mas ele nocauteava todo mundo com a mão direita na hora que o cara andava para a esquerda. Então a gente falou, ó, só vai andar para a esquerda com essa mão alta, mas a ideia nossa é andar para a direita, então trabalhando defesa, na hora que ele entrar, você vai trabalhar o joelho. E assim, deu certo, né? A luta durou acho que 30 segundos. Em 15 segundos acertou essa joelhada e acabou a luta na sequência. Então, assim, o cara consegue ouvir se teve um trabalho muito intenso antes daquilo, né? Então, até eu escrevi nesse post aí, você pegar no post lá e ler, fala, nos 2 meses anteriores àquela luta, foram mais de 20 mil joelhadas no aparador aqui, ó, comigo. Mais de 20 mil joelhadas igual aquela. Fora os treinos com os parceiros, fazendo as mesmas sequências. Fora o preparador físico, que estava trabalhando potência e velocidade na joelhada. Potência e velocidade é boa, né? Tá incluído. E fora todo o resto que estava preparado, porque estava preparado para mais um monte de coisa. Você prepara aquilo ali, mas você não tem certeza que vai dar certo. Você nunca fala, vou ganhar a luta em 30 segundos, vou dar uma joelhada na cara dele e vou ganhar. Você tem que estar preparado se a luta for para o chão, você por cima, você por baixo, se acontecer. Você tem que estar preparado para muita coisa. E é um trabalho, assim, de muito intenso, né? E é uma coisa que eu vejo, assim, a galera aí no mundo dos negócios é a mesma coisa, né? O cara quer uma dica que vai fazer dar certo rápido, mas ele não quer colocar muitas horas de dedicação ali por trás. Você deve ter 1000 paralelos iguais a esse, assim. Na verdade, era bem... Assim, até minha última pergunta seria nessa ótica para você também como empresário na história. E aí o comentário que eu vou fazer é exatamente esse, assim, tem coisas que depois que você vê e pratica muitas vezes, você vê de longe, né? O problema parece que você vê em câmera lenta a coisa vindo. Então, não sei o quanto que um atleta também... Você, cara, eu já fiz essa parada literalmente milhares de vezes. Então, quando eu vejo acontecendo de novo, o cara dando passo, não sei o quê. E como... eu não sei, assim, eu imagino que o cara sabe também que ele tem uma fragilidade ali, mas é tão instintivo, talvez, de tanto repetir o jeito de lutar, que inevitavelmente ele faz de novo aquele negócio, né? Então não sei o quanto que dá para evitar, sabe, dessa cilada, uma vez que você... Cara, esse jogo que você já fez já funcionou tantas vezes, não tem por que você querer evitar ele, sabe? Uma coisa assim, é muito legal isso aí. Eu acho que muitas vezes o cara não sabe daquilo. Eu acho que tem muita coisa assim no treinamento de MMA ainda que é pouco profissional. Muitas vezes o cara não vê os buracos dele. Eu vejo a galera treinando muito ataque, pouca defesa. E como dizem, né? Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. E no MMA é igual. Então, assim, o cara tinha só vitória, tudo por nocaute e tal. Eu não sei se o cara... realmente vê, ele sabe, ele consegue ver as brechas dele, né? Se aquele negócio de você... O Kobe Bryant fala bastante disso, né? Ele assistia os vídeos dele, que ele ganhou, que ele jogou bem e tal, e ele assistia várias vezes e via todos os defeitos que ele fez. Então, assim, é obsessão, você tem que ser obsessivo. Eu repito sempre para os meus atletas, falo, não é porque você ganhou que você fez tudo certo, não é porque você perdeu que fez tudo errado. Então... calma lá, porque ainda mais com gente falando, rede social e tudo, a chance do cara se sentir horrível. O tanto de técnico que tem por aí. Tem um monte, é bom pra caramba. Então, fugiu aqui, o que eu ia falar alguma coisa? Não, então, aí a gente tava falando exatamente do... Às vezes ele não sabe que ele tem aquela falha, aquela... Talvez nem é falha, né? Mas só o fato dele... abrir um espaço. Né? Vamos botar assim, um buraco no jogo dele. Isso. Mas é uma coisa que eu trabalho assim, incessantemente com os meus atletas. E é uma coisa que é muito difícil de corrigir, porque o cara, muitas vezes... Porque deu certo, né? Porque deu certo e porque é uma coisa fisicamente é difícil de corrigir. Então, você pega um atleta que treinou durante anos daquele jeito. Sim, exato. Então, tem um atleta que levanta o queixo. Um atleta muito bom, mas ele levanta o queixo. Pô, você tem que proteger o queixo na luta, assim, isso aí é coisa básica. A gente tá 1 ano e meio ele fazendo treino com bolinha no queixo e tal. Ele melhorou muito, mas na hora que ele cansa, na hora que aperta o cansaço ali, aperta... Então a gente filma,
ele vê de fora. Tem técnicas assim para isso, ele vai ter que pensar nisso quando é um processo consciente, ainda vai. Mas na hora que tá cansado, na hora que tá apanhando, é muito difícil mesmo de corrigir, principalmente se é um vício já de muitos anos, né? Pô, muito legal. E Otávio, pra gente terminar aqui, pô, o papo tá super legal e eu acho que tem sim muitos paralelos, né? E eu quero terminar com um paralelo. Uma vez que você tem, obviamente, todos os aspectos técnicos e tal, mas também, no fim das contas, você está montando uma empresa que tem vários atletas junto e que ela prospera se o trabalho com os atletas funciona. E, especialmente no seu mundo, tem uma característica de ter um efeito muito de médio e longo prazo, né? As coisas não são para amanhã e tal. O que você aí, como empresário, tipo, o que você absorve do trabalho de coach e leva para o seu papel aí como empresário, empreendedor mesmo? Eu acho que, no fim, assim, é muito parecido, né? Como eu disse, eu aprendo muito como treinador, como head coach, assistindo o Deep Growth, que não é puxação de saco, não. Eu posto lá sempre, né? Do Spotify, falo os mais ouvidos, tá aqui. Boa. Mas aprendo de verdade mesmo. Então, várias coisas. Porque alta performance não vai sair muito de disciplina, consistência. Certa obsessão também. Obsessão e assim, all-in, mergulhar de cabeça no negócio. Não tem plano B, é isso. Quando você vai para alta performance, fala, pô, não tem plano B. Qual que é o plano B? Se alguém perguntar para você qual que é o plano B uma vez, você fala, fazer o plano A dar certo. Se perguntar de novo, você sai de perto dessa pessoa. Sim. Porque não vai. E aí uma coisa que é legal também, que sempre no mundo empresarial falam, né? Foco no cliente e tal. E é um paralelo legal que eu vejo naquele documentário O Arremesso Final, do Michael Jordan. Tem aquele empresário do Chicago Bulls, um gordinho baixinho, chato pra caramba. E ele fica falando, isso aqui é uma instituição, tal. Mas ele não conseguiu entender que a ponta, ali onde o negócio funciona mesmo, são os atletas. Então é o atleta que tem que performar, porque por mais que você tenha instituição, isso, aquilo e tal, se o atleta não estiver performando, a instituição acabou, não vai ter o sucesso da instituição depende daquilo, né? Então, muitas vezes, você tem um restaurante, você pode fazer um monte de coisa legal. Se o cliente não foi bem servido, muitas vezes a ponta é o garçom. Sim, exato. Né? Então, tem vários paralelos aí que eu uso, mas... Muito bom. É isso aí. Cara, incrível. Super obrigado aí pelo seu tempo, pelo papo. Já fica também, inclusive, aqui, pessoal, o jabá do Deep Growth, que é o nosso outro podcast, que é muito mais sobre negócio, marketing, growth, mas que certamente contribui aí para quem está ouvindo a gente aqui também. Cara, obrigado, adorei o papo. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Em breve quero treinar com vocês lá também. Vou dar um pulo lá. Valeu. Show, valeu, Otávio. Obrigado. Valeu, galera. Valeu.